Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 23 de fevereiro de 2023, quinta-feira depois das cinzas, cor litúrgica roxo. Com a igreja, lembramos e comemoramos a memória em São Policarpo, que é o santo do dia, santo invocado como protetor dos ouvidos e das queimaduras. Ele que no primeiro século da igreja, fim do primeiro século, início do segundo século, junto com o apóstolo João, o João, o apóstolo do Senhor, aquele que escreveu o Apocalipse, trabalharam junto na promoção do evangelho pelo mundo. Ele que foi queimado vivo, pelo menos tentaram queimá-lo, né? Colocaram na fogueira, ele já com 84 anos de idade, servindo ao Senhor, mas tentaram queimá-lo vivo, mas a chama não atingia seu corpo. Depois jogaram-lhe uma flecha no coração e o sangue que correu do seu corpo apagou completamente as chamas. Aí o pessoal, já invocado com aquela proteção de Deus, com aquele homem, com aquele símbolo que representava São Policarpo no testemunho a Jesus Cristo, resolveram decapitá-lo, aí levando à morte. Ó, amor e zelo por Cristo e pela Igreja, como sois lindo! Senhor, nosso Cristo, lhe pedimos, por intercessão de São Policarpo, amor e zelo também pela sua Igreja, a ponto de abrirmos mãos da nossa vida por causa do Evangelho e no anúncio de Jesus Cristo. Dai-nos essa graça, Senhor. Amém. Minha família é santa. O salmo de hoje é o Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. Então, quando você se coloca diante de Deus, toda a sua confiança está em Deus, sabendo que Deus não vai te deixar sozinho neste mundo. É feliz quem a Deus se confia. Esta confiança que São Policarpo teve de entregar-se totalmente a Deus, a confiança de João, né, o apóstolo que conviveu ali com São Policarpo, a confiança de todos os apóstolos, de todos os primeiros cristãos que se associam para edificar a igreja como tal, nós conhecemos nos dias de hoje. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Primeira leitura está em Deuteronômio, capítulo 30, de 15 a 20. Moisés falou ao povo dizendo: vê que hoje eu te proponho vida e a felicidade, a morte e a maldição, a desgraça. Se obedeceres os preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando o Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis, seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais entrar para possuí-la. Moisés está à beira de Canaã, já está chegando depois de atravessar o deserto, 40 anos no deserto, simbolizando a quaresma, 40 dias, né? Que é esse tempo de conversão do povo que agora entra na graça do Senhor. Mas antes disso ele alerta: hoje eu te coloco diante de ti, tem vida e tem maldição, né? Tem bênção ou morte, desgraça. Agora, ser inteligente, recebe a bênção, recebe a vida, porque se obedeceres o preceito do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, amando o Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis, seus decretos, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração te desviar e não quiseres escutar, e se deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar,
depois de atravessar o Jordão para ocupá-lo. Então nós temos aí no versículo 17 uma realidade. Então é só pegar a Bíblia e ler a história do povo hebreu. É só olhar e ver. Toda vez que o povo se determinava no Senhor, prosperava. E toda vez que deixava entrar culturas diferentes, deixava entrar o pecado, e todo o povo, inclusive os seus reis, se distanciavam de Deus, querendo assumir a característica do povo pagão vizinho, aí entrava a desgraça. Aí era perseguição, divisão interna, os invasões e o sofrimento. E depois o povo se convertia e novamente Deus agia. E é assim na nossa vida. Eu vou ler outra vez o versículo 17. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiser escutar, e se deixando te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires. Então está aqui, está escrito. Quando eu renuncio Jesus, quando eu não aceito os mandamentos do Senhor na minha vida, e isso está acontecendo nesta geração, muitos e muitos que hoje estão servindo ao mundo, estão servindo a filosofias completamente, entre aspas, libertadores, onde as pessoas assumem publicamente seus erros, seus desvarios, em plena... cometendo em grave conflito com a lei do Senhor, então deixando-se levar pelo erro, adorando deuses estranhos servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. A história também atual, recente, novamente nos faz revelar, olha o que foi a França, o que é a França na Revolução Francesa, quando eles renunciam a Deus, quando torna-se proibido até a religião, principalmente a religião cristã católica, quando há perseguição e muita morte só pelo fato de ser cristão e católico. Olha o que aconteceu com a França, totalmente dividida, totalmente destruída, se recompondo até os dias de hoje. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar depois de atravessar o Jordão para ocupá-lo. Olha o povo de Israel como foi disperso no mundo inteiro, como esta nação que serviria de modelo de adoração ao Senhor se dispersou pelo mundo inteiro por não ter cumprido o mandamento do Senhor. Uma nação escolhida, separada, para ser modelo de adoração ao Senhor, para servir para o mundo inteiro como modelo. Não serviu ao Senhor, preferiu voltar as costas ao Senhor. E olha o que aconteceu. E o que acontece até os dias de hoje. Versículo 19. Tomo hoje o céu e a terra como testemunho contra vós, de que vos propus vida, bênção, prosperidade, e morte e maldição. Bênção e maldição é proposto no dia de hoje. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus descendentes, teus filhos, teus netos, bisnetos, os seus tataranetos, todos os seus descendentes. Escolhe hoje, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-se-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habiteis na terra que o Senhor jurou dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje te proponho vida e a felicidade. O Evangelho está em Lucas 9, de 22 a 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, esse momento em que nós vamos ler, é o momento em que Jesus anuncia praticamente a sua decisão de ir para Jerusalém. E os apóstolos sabem que indo para Jerusalém, lá ele é perseguido, lá ele é procurado, lá eles querem matá-lo. Ir a Jerusalém significa realmente para Jesus e para os apóstolos perseguição e morte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, eu quero chamar a atenção no versículo
22, em todos os versículos, onde aparece esse termo deve sofrer. O homem deve sofrer, o filho do homem deve sofrer. Ele deve ser rejeitado. Então, por que deve sofrer? Porque as Escrituras previam isso, que o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado, seria rejeitado. Então, somente a morte, e morte pela cruz, que simbolizava maldição, seria necessário para resgatar a nossa vida diante de Deus. O caminho de volta para o Pai surge então pela morte, morte de cruz. Isso estava previsto 700, 800, 1200 anos de Jesus. Os profetas falavam sobre isso. Quando Jesus caminha com os discípulos em Emaús, ele também relata aos discípulos de Emaús que não estava escrito, vocês estão tristes, porque eles falaram assim, nós pensávamos que ele era o Cristo, o Senhor, o Rei de Israel, mas ele morreu, foi crucificado, foi morto, foi sepultado. E Jesus falava ali, caminhando do lado dos discípulos de Emaús, mas vocês não conhecem a palavra? Não está escrito na palavra que ele deveria morrer, ser sepultado, morte de cruz, e que ele ressuscitaria ao terceiro dia? Mas eles desconheciam isso, e hoje também muitos de nós desconhecem esse fato. Para isso a quaresma serve para refletirmos sobre a morte do Senhor, refletirmos sobre a sua ressurreição, sobre o seu sangue libertador. Esse é um tempo de estudo onde a igreja se converge para a ressurreição do Senhor. Antes, reflete sobre sua morte, sobre tudo que aconteceu naquele tempo. Versículo 23 do Evangelho de hoje. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. O que é renunciar a si mesmo? A oferta no Éden que foi dada por Satanás ao demônio, né, em forma de serpente, a Adão e Eva, quando ele lhe oferece o fruto da sabedoria, do conhecimento, vocês podem ser igual a Deus. Antes, os dois tocam, eles usam do tato, eles percebem que ele faz análise de que seria muito apropriado e saboroso para os seus objetivos. Só depois de muito meditar sobre aquilo que eles estavam fazendo, esse é o cenário do Éden, depois de pensar, mas Deus proibiu tocar até nessa árvore, Deus nos proibiu tocar nesse fruto, que dirá comê-lo? Mas depois de fazer toda a análise das consequências possíveis, os dois resolvem consumir aquele fruto que era proibido. Você entendeu? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz de cada dia e siga-me. Ninguém está dizendo aqui que pecado é algo ruim para o espírito. Joga o seu espírito nas profundezas dos infernos. O pecado pode tirar a sua graça de salvação. Mas se fosse uma coisa ruim para o corpo, ninguém fazia. Ninguém vai dar um murro num ponto de faca, ninguém vai amputar seu próprio dedo, ninguém vai tirar seu próprio pé, porque isso dói e traz consequências terríveis. Ninguém quer ficar doente. Mas todos nós queremos pecar. Parece que é uma coisa que atrai o corpo, atrai a alma no desejo do prazer. É o que Moisés estava falando na primeira leitura. Como que eu te coloco bênção e maldição e escolhe bênção? Por que muitas pessoas escolhem maldição? Porque é agradável ao corpo. Isso que ele está falando. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Renunciar diariamente ao pecado, à fonte de prazer pecaminosa, aos desejos pecaminosos, tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, tudo aquilo que contraria o plano de Deus para mim. Renunciar a si mesmo significa isso. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou quem quiser dar curso aos seus pecados, vai perder a sua vida. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse
a salvará. Há um filósofo cristão, um doutor cristão da lei e tudo mais, ele fala que o verdadeiro inferno é envelhecer e perceber que não tem Deus. Uma pessoa que envelhece sem Deus, esse é o inferno. Versículo 25. Com efeito, de que adianta um homem ganhar todo o mundo, ter um prazer, viver de toda fonte de prazer, se ele perde e se destrói a si mesmo? Olha o questionamento de Jesus. Entendeu? Renunciar, pegar a sua cruz, escolher hoje bênção e maldição. Escolhe. Prefiro bênção, né? E tenho certeza em Cristo que vocês também estão escolhendo a bênção do Senhor, a prosperidade no Senhor, a paz e a justiça no Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Precisamos de evangelizadores, pessoas que assumam a condição de profeta do Senhor. Multiplique então agora nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, da família, de amigos, do trabalho. Multiplique agora essa palavra para que essa palavra de Deus possa alcançar corações, possa transformar vidas e você possa receber as bênçãos, as graças de ser um profeta de Deus. Como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.